paz e a graça do Senhor Jesus, lá em Êxodo, né, capítulo 15, né, versículo 26, né, fala que o Senhor está falando, ser reto aos meus olhos, porque cumpriu os meus mandamentos, né, porque Deus está falando o quê? Uma pergunta que o Senhor está falando, você está sendo reto diante do Senhor, né, o Senhor está falando nessa noite, né, seja reto aos meus olhos e cumpra os mandamentos, né? Cumpra, né, os mandamentos do Senhor. O Senhor disse lá na palavra de Deus, disse que os mandamentos do Senhor não são penosos, ou seja, não é ruim. Os mandamentos do Senhor não é rígido, é para você cumprir, né? A palavra de Deus não é a opção, eu vou cumprir na hora que eu quiser, não, filho. É uma ordem, o Senhor quer uma ordem da minha parte, da sua parte, cumprir. A palavra de Deus é dele, meu irmão. Ele que tem todo o poder nos céus e na terra, né? Então, o Senhor está falando nessa noite, você está cumprindo o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, fala: seja reto aos meus olhos e cumprindo o quê? Os mandamentos. Olha que pergunta interessante. Sendo reto aos olhos dele, que nem todo mundo dentro da casa do Senhor está cumprindo, né? Que está escrito aqui, ó, em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Ninguém vai se cumprir, meu irmão. Ninguém escapa dos olhos do Senhor. O Senhor está falando nessa noite, cumpra os meus mandamentos. Cumpra os meus mandamentos. O Senhor fala, os meus mandamentos, lá em outra passagem que fala da Bíblia, fala, não são penosos, mas vamos agora aqui, como eu estava falando aqui de Êxodo capítulo 15, versículo 26, fala, cumpra os meus mandamentos, né? Nós temos que cumprir os mandamentos do Senhor, para depois você ser o quê? É reto. O Senhor está falando, seja reto aos meus olhos e cumpra os meus mandamentos. Você tem que cumprir o que primeiro? Os mandamentos, para você ser reto aos olhos de Deus. Você tem que cumprir a palavra de Deus, como é pregada todos os dias na casa do Senhor, meu irmão. Não adianta. Você pode pregar, pode cantar, pode louvar, mas tem que ver se os teus olhos estão retos, estão aprumados, estão alinhados à palavra de Deus. Se não estiver alinhado, filho, já foi. Nem adianta dizer, o Senhor não tive tempo de ler a Bíblia. O Senhor deu tempo para ler Bíblia, meu irmão. Quando você chega do trabalho meio cansado, Deus renova minhas forças, Pai, para ler tua palavra. Eu não quero, né, ser um péssimo cristão na casa do Senhor, não. Ser um cara, né? Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser um homem de Deus reto e cumprir a palavra do Senhor que está escrito, né? O Senhor falou, seja reto aos meus olhos e cumpra o quê? Os mandamentos. O Senhor está falando, cumpra os mandamentos dele, meu filho. Cumpra. Que o Senhor é aquele que cumpra a sua palavra. Cumpra a palavra do Senhor. Cumpra. Aí você vai ser um cara reto aos olhos daquele que está me vendo agora e que está te vendo, né? Você cumpra os mandamentos, seja reto aos olhos daquele que um dia que tu vai prestar conta. Imagine, né? Você não ser reto aos olhos do Senhor, ainda quer cumprir na hora que eu quero. Na hora que eu quero, eu vou cumprir os mandamentos do Senhor na hora que eu quiser. Não, Deus não aceita esse negócio de na hora que eu quiser. Não, na hora que eu quiser não, meu filho. Ou você é um discípulo de Cristo ou não. Você cumpre os mandamentos dele ou não. Aí o Senhor está falando nessa noite, seja reto e cumpra os mandamentos dele. Porque quando Jesus arrebatar a sua igreja, ele vai, né, ver, os seus olhos estarão fixos nele. Se os teus olhos estiverem em outro terreno, que ele não mandou você lá, não mandou você botar os pés, você não está sendo reto. O Senhor está falando nessa noite, seja reto aos meus olhos e cumpra os mandamentos. E eu vou te dizer, os mandamentos dele não são penosos. Os mandamentos do Senhor não é tenebroso, né? Não é rígido. Os mandamentos para você cumprir. Ou a gente cumpre, meu irmão, então a gente está seguindo o evangelho errado, né?
está seguindo o caminho do evangelho errado. O Senhor está falando aqui, no capítulo 15 de Êxodo, né? O versículo 26 fala: seja reto os meus olhos e cumpra o que os mandamentos. Que esse versículo tem muita coisa para explicar, mas o tempo não dá, né? Então, medite em casa, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Seja reto aos meus olhos e cumpra, né, todos os seus mandamentos. E você, ó, vai ser um crente abençoado, né? E você vai ser assim, ó, chega na casa do Senhor, os irmãos vão lhe olhar, né? O homem de Deus, né? Com os olhos fixos nele, buscando a ele, né? Então, cumpra os mandamentos e seja um cara reto diante do Senhor, para a glória de Deus. Que Deus abençoe, seja um cristão abençoado e cumpra os mandamentos, seja reto diante de Deus. Que Deus abençoe essa poderosa palavra. Amém.